Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Orleans Martins. Eu sou professor de contabilidade e investidor em gestor de clube de investimentos. Minha formação é toda na área de contabilidade. Tenho graduação, mestrado, doutorado na área de contabilidade, sempre pesquisando e ensinando essa área de mercado de capitais e de investimentos. Tenho um histórico já de aproximadamente uma década de investidor, também de gestor de clube de investimentos, então faço a gestão de clube de investimento com meus colegas. E ao longo desse tempo, eu tenho acumulado aí alguma experiência, seja do ponto de vista acadêmico, pesquisando especificamente sobre investimentos, com um foco bastante ligado a dividendos, e tenho também utilizado essa estratégia de investimentos. Então, eu sou um investidor fundamentalista, utilizo nas minhas decisões de investimento essas análises que eu faço, e lá no clube também, uma parte da gestão que nós fazemos, uma parte da estratégia é focada em investir em ações pagadoras de dividendos. Então, espero que ao longo dos próximos minutos, nessa conversa que nós vamos ter, eu possa compartilhar com vocês aqui algumas características específicas, né? A discussão sobre dividendos ela é bastante profunda, tá? Então, tem uma série de fatores que podem ser discutidos, desde passar pela discussão de o que é dividendos. Então, nós vamos ver, por exemplo, que quando a gente fala em investimento por dividendos, a gente não se restringe à figura do dividendo, a gente tem uma série de outros aspectos que também fazem parte da estratégia de investimento em dividendos, a parte de tributação, base legal, as formas, as estratégias, os benefícios que o investimento em dividendos traz. Então, uma série de investidores no país fazem utilização dessa estratégia. A gente tem uma série de outros investidores que não só brasileiros, mas também os principais escritores na área de investimentos que fazem menção e referência ao papel do dividendo. Tá? E aí, óbvio, que a gente vai ver qual é o papel que o dividendo vai ter ao longo desse processo de análise. Então, vou mostrar para vocês na prática como é que a gente pode, quais são os cuidados que a gente deve ter quando a gente faz uma estratégia de investimento por dividendos, quais são as vantagens, né? E como a gente pode fazer uma análise de uma empresa. Tá? Então, vou trazer um caso real aqui para a gente fazer uma análise e ver na prática como é que isso pode ser utilizado. Okay? Então, essa aí é a nossa agenda para esses próximos minutos. Tá? Então, o objetivo é que nós façamos essa discussão de forma bem prática, tá? Trazendo alguns pontos específicos mais úteis para as suas decisões de investimentos. Ok? Bom, então, ao longo desses próximos minutos, a gente vai fazer uma discussão partindo um pouco lá do início, do básico, para que a gente tenha um pouco de noção, e nós vamos avançando paulatinamente. Tá? Óbvio que, como eu falei, a gente tem muita coisa para discutir dentro de uma estratégia de investimentos por dividendos. Tá? Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo isso dentro apenas dessa aula. Tá? Eu vou fazer um resumo, tá? Um apanhado dos principais elementos, e alguns outros a gente vai, quem sabe, fazer em um outro momento uma discussão mais aprofundada, com mais tempo e o detalhe necessário para essa estratégia de investimentos, certo? Então, a gente começa falando sobre os dividendos em si. Tá? O que a gente pode entender como dividendos? Tá? Dividendos nada mais é do que parte dos lucros das empresas que são distribuídos aí aos seus acionistas. Tá? Então, os dividendos são uma forma de a empresa remunerar os seus acionistas. E aí, essa remuneração, ela tem se tornado habitual e ela é utilizada como empresa como uma forma de atrair novos investidores. Nós temos uma série de investidores nos diferentes mercados de capitais que têm como interesse receber remuneração, ou seja, participar dos lucros das empresas. Tá? Não é em todos os casos que a gente tem as empresas reinvestindo a totalidade dos seus lucros. Em muitas situações, as empresas distribuem parte desses lucros para os seus acionistas. Tá? Em casos extremos, a gente vai ter empresas que não distribuem nenhum dividendo, que é menos comum, e a gente vai ter empresas que distribuem todos os seus lucros, né? Ou seja, o dividendo ele vai ser igual ao total dos lucros que a empresa atua. Então, a gente tem alguns casos no Brasil, por exemplo, de empresas do setor de energia elétrica
distribuem 100% dos lucros obtidos ao longo do exercício social. Então, esse dividendo é visto pelo investidor como um rendimento do capital que foi aplicado na companhia. Tá? Então, a própria necessidade de remuneração dos investidores faz com que eles tenham a atração por esses dividendos. Existe até na literatura um fenômeno chamado efeito clientela, que nada mais é do que um efeito criado pela constância e pela frequência de distribuição de dividendos da empresa. Então, por exemplo, eu já poderia citar para vocês aqui algumas empresas que são conhecidas por distribuidores de dividendos durante muito tempo. Tá? Então, por exemplo, a gente tem várias empresas do setor bancário, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, são empresas reconhecidas no mercado por serem empresas pagadoras de dividendos, várias empresas do setor de energia elétrica, Engie, Eletrobras, CEMIG, são exemplos de empresas que distribuem dividendos durante muito tempo. Uma outra companhia do setor de mineração é a Vale. Então, a Vale é outra companhia que tem um longo histórico de distribuição de dividendos. Então, essas empresas elas se tornam conhecidas como pagadores de dividendos e criam esse chamado efeito clientela. Ou seja, a gente tem investidores que viram clientes da empresa conforme ela paga esses dividendos. Tá? Então, existe uma diversidade de formas de as empresas distribuírem esses dividendos. Esses dividendos podem ser pagos de forma regular. Existem bancos, por exemplo, que pagam dividendos de forma mensal. Tá? Bradesco, Itaú, Banestes, do Estado do Espírito Santo, são exemplos de bancos assim. A gente tem o caso da holding do Itaú, que é a Itaúsa, que paga dividendo trimestral. Então, a gente tem um dividendo ali, a cada trimestre, de 2 centavos sendo distribuído por ação. Temos o caso dos dividendos complementares. Então, normalmente, o Itaú ele faz a distribuição mensal e, semestralmente, ele faz a distribuição de dividendo complementar. Ou seja, os bancos eles precisam fazer a elaboração de suas demonstrações de forma semestral para o Banco Central. Então, quando eles fazem o balanço semestral, eles apuram o lucro naquele semestre e aí eles complementam o dividendo, considerando que já foi pago e aquilo que a empresa poderia distribuir como dividendos. E a gente tem o caso dos chamados dividendos extraordinários, tá? Ou distribuição extraordinária. Um caso recente foi o da Ser Educação. Ela distribuiu aí no ano passado um dividendo de 250 milhões de reais. Então, a empresa tinha uma reserva de lucros muito grande, não tinha nenhum objetivo de curto prazo para o investimento desse valor, distribuiu, então, esses dividendos para os seus acionistas aí, como sendo um dividendo extraordinário. Bem, por mais que a gente fale em dividendos, estratégia de investimento por dividendos, né, muitas vezes a gente faz a menção a toda a forma de provento das empresas como se fossem dividendos. Mas não são só dividendos. Né? Há uma série de formas de remuneração dos acionistas. As mais comuns são, além do dividendo, o próprio juros sobre capital próprio, o JCP, conhecido aqui no Brasil, foi criado lá em 1995, com o fim da correção monetária de balanços. Então, desde então, o dividendo é isento de tributação e o JCP é tributado, né, desde 1995. A gente tem o chamado direito de subscrição. Muitas vezes a empresa tem uma reserva de lucro no seu balanço e ela decide, então, aumentar o capital da companhia. Quando ela faz esse aumento de capital, ela pode emitir novas ações e, então, distribuir direitos de subscrição. Tá? Ela pode requerer dos seus acionistas a aquisição, a subscrição dessas novas ações. Normalmente, ela pode dar um desconto para o preço que é cobrado nesse direito de subscrição. Outra forma de a empresa também remunerar é por meio das bonificações de ações. Nesse caso, também a empresa pode utilizar lucros, reservas de lucros, para aumentar o capital. Normalmente, a bonificação está relacionada ao aumento de capital. E nesse caso, a empresa não cobra valor, não tem valor de subscrição para as ações. Tá? Então, os acionistas recebem essa bonificação como sendo uma remuneração ao acionista. Então, por exemplo, a empresa pode bonificar os seus acionistas em 10%. Ou seja, a cada lote de 100 ações, ela vai entregar ao acionista novas 10 ações. Então, essa também é a forma de remuneração.
E a outra é a recompra de ações. Principalmente durante o período da pandemia, né, agora em 2020, nós estamos passando por um período de baixa dos mercados muito forte. Muitas empresas estão lançando programas de recompra de ações. Haja vista que as ações estão extremamente desvalorizadas e as empresas acreditam no seu negócio. Então, elas acreditam que as ações elas podem se valorizar aí no curto a médio prazo. Então, essas são as principais formas, tá? As formas de proventos. A forma de pagamento, a empresa pode pagar em dinheiro ou em ações. Então, a gente pode ter dividendos, juros sobre a própria em dinheiro. E a empresa pode utilizar também a própria bonificação, a própria subscrição de novas ações ou recomprar as ações para fazer com que as próprias ações dos acionistas se valorizem. Tá? Qual é o fundamento por trás da estratégia de investimento por dividendos? Bem, na literatura internacional, né, é muito comum nós ouvirmos falar sobre o Value Investing e sobre o Growth Investing, que é investimento por valor, né, o Value Investing, muito conhecido, né, propagado por nomes como Warren Buffett, por nomes como Benjamin Graham. Então, a gente tem essa forma de investimento, né, para investidores fundamentalistas que investem por valor, e o Growth Value, ou investimento por valor, por crescimento, investimento por crescimento, que é a estratégia de investimento em empresas de crescimento. Né? Então, por exemplo, então Fisher como sendo um dos grandes nomes dessa estratégia de investimento. Outra estratégia também que tem longa data, tá? E que é menos conhecida, mas tão importante quanto, é o que a gente pode chamar de dividend investing, ou investimento por dividendos. Então, a gente tem uma série de investidores que seguem essa estratégia de investimento também, que buscam exatamente realizar investimentos e obterem retorno em empresas pagadoras de dividendos. Então, é importante a gente deixar claro que quando a gente fala de investimento por dividendos, não é única e simplesmente investimento para receber o dividendo. Né? Ele é o direcionador da nossa estratégia, ele é o direcionador da nossa análise. Então, no momento da seleção das empresas, a gente vai considerar como sendo preferíveis aquelas empresas que têm um longo histórico de pagamento de dividendos. Então, a gente pode, por exemplo, se questionar. No Brasil, existe um senso comum, vamos chamar assim, de que bancos ganham muito dinheiro. Né? Os bancos ganham muito dinheiro, os lucros dos bancos são milionários. E tem muita gente que até, digamos que, veem com maus olhos o fato dos bancos ganharem muito dinheiro. Ora, se os bancos ganham muito dinheiro, por que então nós não podemos ter um banco? Tá? Por que não temos um banco nosso? Então a gente ganhar muito dinheiro também junto aos bancos. Certamente, você deve estar imaginando, né, você deve estar se questionando quanto seria possível de dinheiro para abrir um banco. Certamente o valor é um valor estratosférico, não é tão simples abrir um banco no Brasil. Porém, a gente pode se tornar sócios dos maiores bancos desse país. Então, eu falei de Itaú, eu falei de Bradesco, eu falei do Banco do Brasil, Santander e os vários outros bancos de menor porte que têm ações negociadas na Bolsa. Então, se o banco é um excelente negócio, se nós achamos que o banco é um excelente negócio, nós podemos nos tornar sócios dos bancos. Assim como nós podemos nos tornar sócios de outras companhias do setor da energia elétrica, de uma Petrobras, de uma Vale, por exemplo, utilizando um valor muitas vezes não tão alto. Então, não há definição de valor mínimo para investimento na Bolsa de Valores. Obviamente que não dá para entrar lá com um valor muito baixo, haja visto os custos operacionais, mas também a gente vai ver que não é coisa de outro mundo. Tá? Então, por exemplo, hoje, no atual cenário, tá? No meio de uma pandemia, com as ações extremamente desvalorizadas, a Bolsa chegou a cair mais de 40%. Só no mês de março de 2020, a Bolsa caiu mais de 30%, cerca de 30%, né? Pegando o mês inteiro. Depois de Carnaval até o início de março, a Bolsa caiu mais de 40%. Então, muitos bancos perderam metade do seu valor. Isso fez com que as ações ficassem muito baratas. A expectativa de queda nos lucros que existe, mas não é equivalente à queda que houve nos preços, fez com que
as expectativas de retorno por dividendos fossem extremamente altas. Então, por exemplo, o chamado dividend yield, que é o rendimento dos dividendos dos bancos, chega a 9,3% para o Banco Itaú, a 10,3% para o Banco Bradesco e a 9,4% para o Banco do Brasil. É isso, tomando por base o dividendo esperado para o ano 2020 e o preço da ação no final do mês de abril. Então, vejam, a gente tem 3 bancos que oferecem rendimento muito superiores, por exemplo, à própria Selic, ao próprio CDI que nós temos hoje no mercado. Tá? Então, hoje a gente tem aí CDI na casa de 3,75%, expectativa de que haja uma queda ainda desse CDI. A gente tem uma poupança com expectativa de retorno abaixo da inflação. Expectativa de retorno da poupança para o ano 2020 está entre 2,9% e 3%. Expectativa de inflação 3,5%. Então, a gente tem a oportunidade de investir em algumas empresas sólidas, algumas centenárias, como o Banco do Brasil, que tem mais de 100 anos, receber um rendimento que é o dobro daquilo que a gente pode, por exemplo, receber na renda fixa. Mas, óbvio, considerando que na renda variável os riscos são um pouco maiores e que o investimento que a gente destina para a renda variável é aquele investimento que a gente não deve precisar dele no curto prazo. Então, tendo isso em vista, nós temos excelente oportunidade de investimento na renda variável. Eu peguei um histórico de 2 ETFs. O que são ETFs? É um fundo de índice. O índice é uma cesta de ações. Então, por exemplo, o índice Bovespa, ou Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, ele tem ali algo em torno de 70 empresas. Ao longo de um determinado período, esse índice ele representa uma carteira teórica, como se nós tivéssemos 70 ações dentro da nossa carteira, e, obviamente, que ela valoriza e desvaloriza ao longo do tempo. Tá? Bom, o BOVA11, que é o ETF, ele é como se fosse uma ação, é um ETF que replica o desempenho do índice Bovespa. E a gente tem o DIVO11, que também é um ETF de um outro índice, o índice de dividendos. É o índice que reúne as empresas maior pagadoras de dividendos, aquelas que mais pagaram dividendos ao longo do determinado período. Então, vejam, na linha azul a gente tem o desempenho do DIVO11 ao longo dos últimos anos, pegando desde 2012 até 2019, nós vemos claramente que o desempenho ao longo desse tempo ele é relativamente positivo, tá? Considerando as variações do mercado, obviamente, e ele é maior para o DIVO. Então, o DIVO11, que é o índice de ações pagadoras de dividendos, tem retornos maiores do que a média do mercado representada pelo Ibovespa. Então, se nós considerarmos só essa variação, vamos ver que o retorno acumulado ao longo desses últimos anos, tá? Desde 2012 até o final de 2019, aproximadamente 8 anos, a gente teve 120% de retorno, enquanto que o Ibovespa ofereceu ali algo em torno de 73,23% de retorno. Então, isso mostra como as ações pagadoras de dividendos, normalmente, elas representam ações de empresas sólidas e o mercado acaba valorizando essas empresas de uma forma diferenciada. Bom, eu peguei no site da Itaúsa, que é a holding que controla o Itaú, o exemplo dos dividendos que foram pagos pela empresa ao longo do ano de 2019. Então, se nós formos ver, observamos que a própria Itaúsa, tá, ela distribui, aqui nós temos o período de 2019 até de janeiro de 2019 até dezembro de 2019, e aí eu fiz uma simulação aqui para um lote simples de 100 ações. Nós temos aqui o total de dividendos que foram pagos ao longo desse período, tá? E aqui a gente tem o acumulado pelo lote de 100 ações. Então, vejam, nós tivemos em janeiro o pagamento, começando lá de baixo, né, do início do ano. Então, a gente teve, em março, 22 centavos de dividendos pagos aos acionistas da Itaúsa. Tá? Também, no dia 3
de março, nós tivemos 45 centavos. Tá? Isso aqui é o dividendo do ano de 2008. Então, quem tinha ações no início do ano de 2009 recebeu esses dividendos. Então, só aí a gente tem algo em torno de 67% de dividendos. Além dos dividendos trimestrais que a Itaúsa paga. Então, a gente tem aqui do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto trimestre. E aqui no meio a gente tem, lá no mês de agosto, um dividendo intermediário de 34 centavos. Ou seja, nós tivemos ao longo desse período aproximadamente R$ 1,09 por ação. Nesse mesmo período, considerando um lote de ações de 100 ações, né, o lote padrão da Bovespa, o valor consolidado para esse lote de ações recebido em dividendos líquidos de imposto de renda seria de R$ 109,85. Então, esse é um dos rendimentos que nós conseguimos obter apenas no ano 2019, com o exemplo da Itaúsa. Então, esses dividendos, eles servem para que nós possamos fazer a avaliação da empresa. Então, nós temos um rendimento. Ok, mas quanto eu pago na ação para poder ter esse rendimento? Né? Qual seria o valor justo? Até quanto eu posso aceitar de valor para eu poder desembolsar por essas ações? Então, é isso que a gente faz quando a gente utiliza um modelo de desconto de dividendos para avaliar uma empresa por dividendos. E isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, por que investir com foco em dividendos? Né? Qual é a vantagem dessa forma de investimento? Bom, o objetivo é obter renda passiva e previsível. Então, vejam, as empresas que atualmente distribuem dividendos, elas são conhecidas como pagadoras de dividendos. São chamadas vacas leiteiras. Por que vacas leiteiras? Porque todo dia pela manhã ela vai lhe oferecer o leite, né? Então, ou seja, ela dá a ideia de que você vai ter sempre o recebimento daquele fluxo de dividendo ao longo do tempo. Aí vem a história do efeito clientela. Então, muitas empresas distribuem dividendos de forma consistente e crescente ao longo do tempo. Tá? Por isso, a gente tem uma renda passiva e previsível. Né? Então, com base nisso, a renda proveniente de dividendos ela acaba sendo uma renda extremamente previsível ao longo desse período. E muitas vezes, os dividendos eles são crescentes ao longo do período, porque quando a empresa ela não distribui 100% do seu lucro, ela tem uma margem de segurança que ela pode utilizar para poder manter os seus dividendos de forma constante ou crescente. Tá? Então, para que a gente identifique isso, obviamente que é preciso a gente fazer uma análise extremamente rigorosa sobre os fundamentos da empresa. Então, como eu lhes falei, é óbvio, para que a gente tenha um investimento desse com renda passiva e previsível, de forma conservadora, de forma segura, a gente precisa avaliar uma série de fatores. A gente vai ver alguns deles aqui enquanto nós tivermos tempo. Bom, normalmente, a gente pode fazer uma comparação direta da renda por dividendos com alguns investimentos de renda fixa. Por exemplo, títulos públicos com base no CDI, na Selic, títulos de bancos como CDBs, LCI, LCA, com base no CDI, até mesmo a poupança, que muitos não consideram como forma de investimento, é mais uma aplicação, haja vista o retorno muito baixo que ela dá, como eu citei em 2019, com previsão de ter um retorno abaixo da inflação, né? Ou seja, o valor, na verdade, encolhe, né? O seu montante de dinheiro, ele encolhe em valores reais. Quais são as vantagens? Primeiro, maior segurança. Tá? Então, por exemplo, eu costumo dizer que o investimento em empresas sólidas, pagadoras de investimento, pagadoras de dividendos, é um investimento ganha-ganha. Tá? Quando o mercado está em alta, então você continua recebendo seus dividendos. Tá? Se o mercado está em alta, é porque a economia está indo bem, as empresas estão tendo mais lucros e elas tendem a pagar mais dividendos. Os dividendos tendem a ser crescentes. Então, se as ações da Bolsa estão se valorizando, é porque o mercado está vendo que a economia está indo bem. Então, você vai receber dividendos e ver o seu patrimônio crescer. E esses dividendos tendem a ser crescentes. Mas se o mercado é um mercado de baixo, bull market, se a gente for em um período de crise, como atualmente a gente está enfrentando, a estratégia de investimento em dividendos ela também é vantajosa. Tá? A gente também tem uma excelente oportunidade. Por quê? As empresas sólidas pagadoras de dividendos, elas tendem a continuar pagando dividendos.
Pode ser que esse dividendo diminua um pouco, tá? Mas nunca, quando nós fazemos uma seleção bem feita de uma empresa, nunca esse dividendo tende a ser reduzido a zero, eliminado, ou que a empresa deixe de pagar de uma hora para outra. Tá? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem quando a gente faz a seleção da companhia. E nesse mercado de baixa, os preços das ações vão estar extremamente desvalorizados. Enquanto os preços das ações estão desvalorizados, você continua recebendo dividendos. Então, é uma excelente oportunidade para reinvestir os dividendos nas ações da própria empresa, comprando mais ações. Com isso, você vai ter direito a mais dividendos, que vai lhe dar mais oportunidade de comprar novas ações. E isso faz com que o seu patrimônio continue crescendo. Então, veja, você tem a oportunidade de ter crescimento de investimentos, seja em período de alta, seja em período de baixa. E aí eu peguei alguns exemplos para que a gente possa comparar em alguns setores. Existem alguns setores que são conhecidamente pagadores de dividendos. Por serem pagadores de dividendos, esses setores têm empresas mais sólidas, empresas que distribuem lucros, que têm lucros e distribuem lucros há mais tempo. Então, por exemplo, eu peguei no setor bancário os 4 bancões, os 4 principais bancos que a gente tem com capital aberto na Bolsa. Banco do Brasil na linha verde, Bradesco na linha cinza, Itaú na linha azul e Santander na linha laranja. Tá? Então, vejam, nós temos que, ao longo dos anos, tá? Nesse gráfico, nós vemos dados desde o início de 2010 até o final de 2019. O lucro de todos os 4 bancos é crescente. Né? O LPA é o lucro por ação. Observe que aquele que oferece um pouco mais de volatilidade é o Banco do Brasil, que é a linha verde, que está um pouco mais acima. Tá? Os outros bancos, tá, são menos voláteis, principalmente o Banco Itaú e o Banco Bradesco. Tá? Então, observem que há uma visível tendência positiva desses lucros. Tá? Então, se nós traçássemos aqui uma reta de tendência, seja nessa linha inferior, seja nessa linha superior, tá? Há uma tendência de crescimento ao longo dos anos. Então, nos últimos anos, o lucro dos bancos foi crescente. Isso é um bom indício para empresas que são pagadoras de dividendos. Então, prever dividendo nesse setor é mais fácil. A tendência é que os dividendos, no mínimo, se equivalam ao do ano anterior ou que eles cresçam. Tá? A gente pode fazer análise semelhante em alguns outros setores. Tá? Então, por exemplo, o setor da energia elétrica também é um setor conhecido como um setor com empresas pagadoras de dividendos. E eu trago 4 companhias desse setor, que são a CEMIG, na linha verde, a Copel, na linha cinza, a ENGIE, na linha azul, e a Equatorial, na linha laranja. Se nós observarmos aqui, nós vamos notar que, da mesma forma, nós temos aqui uma tendência de crescimento dos lucros. Tá? Seja para a Copel, aqui na linha cinza, seja para a ENGIE na linha azul ou para a Equatorial na linha laranja. A única empresa que tem uma tendência menos clara é a CEMIG. Tá? O que a CEMIG tem em comum com o Banco do Brasil? Nós vimos que no período, no slide passado, tá? O Banco do Brasil foi o banco que teve maior volatilidade dos lucros. Desta vez, nós temos agora a CEMIG sendo aquela que tem maior volatilidade nos lucros. O que as empresas têm em comum? Ambas são controladas pelo Estado. Né? Então, o Estado ele acaba utilizando as empresas como um instrumento de gestão de política, olhando do ponto de vista positivo. Então, ele pode aumentar ou diminuir taxas da empresa para tentar fomentar a economia e também a gente não pode descartar que essas empresas sofram influências negativas do governo, tá? Como contratação de pessoas que não são as mais adequadas para o cargo, tá? Como ingerência política, até mesmo como corrupção. Tá? Então, de toda forma, mesmo empresas públicas quanto empresas privadas, a gente consegue observar que são empresas com histórico longo de lucros. Né? Então, observe que mesmo que haja variância aqui, a gente não tem lucro negativo ou prejuízo.
Um outro setor que eu busquei é um setor que também tem empresas que são conhecidas como pagadoras de dividendos, na verdade, duas delas. É um setor pequeno, mas tem uma outra empresa que é uma empresa um pouco mais problemática. Então, é o setor de telefonia. Se nós olharmos aqui na linha verde, a gente tem a Oi, na linha cinza, a gente tem a Vivo, na linha azul, a gente tem a TIM. Vejam como o lucro da TIM e da Vivo é extremamente previsível. Não há uma grande variação dos produtos oferecidos, né? As empresas elas tentam substituir um produto por outro, quando o produto perde mais participação no mercado, como, por exemplo, telefonia fixa perdeu participação, mas a internet compensou. E do outro lado, a gente tem a Oi. A Oi é um caso extremamente complexo, tá? É uma empresa em recuperação judicial. E por que eu fiz questão de destacar a Oi neste gráfico? Porque a Oi, durante muito tempo, foi uma pagadora de dividendos, pagou dividendos altíssimos quando a empresa não tinha condições suficientes para realizar esse tipo de pagamento. Então, hoje, a gente verifica a empresa sem pagar dividendos, tá? Ela representa um risco para essa estratégia, então, por isso aqui, é importante nós acompanharmos os fundamentos da empresa. Se nós tivéssemos acompanhado o fundamento, nós teríamos caído no risco de investir numa Oi? De maneira alguma. Ou seja, nós temos meios pelos quais a gente consegue identificar quando uma empresa ela é uma empresa arriscada, por exemplo, para nós investirmos e recebermos dividendos. Então, a Oi, durante muito tempo, teve vários indicativos de que ela teria problemas posteriores, e foi o que efetivamente aconteceu. Ok? Bom, e aí eu trouxe um setor de commodities, que não é um setor tão conhecido como empresas pagadoras de dividendos, mas eu busquei dentro desse setor aquelas empresas que têm longo histórico de pagamento de dividendos. Braskem, na linha verde, Petrobras na linha cinza, Suzano na linha azul e a Vale na linha vermelha, ou laranja. Bom, mais uma vez, o que a gente está vendo aqui é a volatilidade do lucro por ação. É como o lucro da empresa varia ao longo do tempo. Então, no mesmo período de 10 anos, observem como as linhas elas oscilam. Então, a gente não consegue identificar com clareza qual é a tendência. Então, vejam, no caso da Braskem, a gente tem aqui uma queda, depois a gente tem uma subida, depois o lucro cai de novo, depois ele sobe, mas ele cai, ele sobe, aqui ele cai, depois ele cai novamente. Então, observe como é volátil. Então, prever lucro futuro, fluxo de caixa futuro para uma empresa dessa, é extremamente desafiador, exatamente por conta dessas diferenças que a empresa apresenta em relação ao próprio setor. Então, o setor de commodities é um setor que vive de ciclos. Então, há ciclos de alta e ciclos de baixa. Nos ciclos de alta, os lucros aumentam. Nos ciclos de baixa, os lucros caem. Bom, para a gente ter mais uma noção, não ficar só falando de lucros, eu peguei a relação do lucro com o dividendo por ação. A relação do lucro com o dividendo por ação, que a gente consegue verificar nesse slide, por exemplo, com o Itaú, é que o lucro por ação ele é crescente, assim como o dividendo por ação do banco. Nesse caso é o Banco Itaú, e a gente observa que o banco tem uma alteração significativa aqui a partir do ano 2017. Observe como o volume de lucros aumentou. Desculpa, o volume de dividendos aumentou, que é a linha branca, né? As colunas são lucros e a linha branca são os dividendos. Aqui o banco mudou a sua política de pagamento de dividendos, né? O banco aumentou o seu payout, que é o percentual de lucros que é distribuído para os seus acionistas. Então, esse é um indicativo importante para que a gente selecione uma empresa para investimento por dividendos. Bem, então, por que as empresas distribuem, então, dividendos, né? O que as leva a distribuir dividendos? Primeiro, uma decisão que a empresa precisa tomar é o que fazer com seus lucros. Uma vez que a empresa obteve lucro, ela tem duas alternativas para esses lucros. Primeiro, ela pode reter os lucros, reinvestir nas suas próprias operações. Tá? Isso fomenta crescimento. Tá? Então, empresas, principalmente empresas que estão em estágio de crescimento, elas precisam de recursos. Ou distribuir esses lucros para os seus acionistas. A empresa pode pegar parte desse, totalidade ou parte desse lucro e distribuir para os seus acionistas como forma de dividendos. Ou ela pode fazer meio a meio, que muitas empresas no Brasil fazem.
Tá? Ou seja, a maioria das empresas, na verdade, fazem isso. Então, no Brasil, a gente tem a figura do dividendo mínimo obrigatório. Tá? A própria Lei de Sociedades por Ações, a 6.404, de 1976, já exigia que as empresas determinassem ou informassem qual é o dividendo mínimo obrigatório que ela vai distribuir ao longo do período dos seus acionistas. Então, isso já cria a expectativa do acionista receber esse dividendo ao longo do período. O que fazer com lucro é uma decisão muito complicada, muitas vezes, para algumas empresas. Para outras, é uma decisão mais simples. Então, por exemplo, se a empresa retém lucros, ela precisa de novos projetos, novos produtos que rentabilizem esse lucro. Não faz sentido a empresa investir lucros em projetos que não são rentáveis. Muitas vezes, as empresas elas estão em alguns setores que ela não tem crescimento, ou espaço suficiente de crescimento. Então, se nós pegarmos as maiores empresas dos principais setores que nós temos no Brasil, dificilmente essas empresas vão conseguir crescer a taxas muito grandes. Tá? Elas não vão conseguir dobrar de tamanho, nem mesmo crescer 50%, porque elas já têm uma participação muito grande. Então, por exemplo, a gente pode citar o caso do Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina e que não tem a expectativa de crescer organicamente no país. Né? O que significa isso? Ele não tem expectativa de crescimento alto em números de agências ou até mesmo em números de clientes. Obviamente, o banco espera continuar crescendo, mas não a taxas muito altas. Por quê? Porque o banco já é extremamente grande. E ainda, porque esse é um setor que tem enfrentado maior competitividade. Outro problema são as agências reguladoras, ou até mesmo aquelas que controlam a concorrência nos mercados. No Brasil, a gente tem a figura do CAD, que é aquele órgão que avalia se a concentração de mercado pode prejudicar a concorrência. Então, isso leva as empresas a terem menor expectativa de crescimento, são empresas mais maduras, logo, ela cresce menos, e aí a forma de atrair o investidor é pagando mais dividendo. Ela não tem grande necessidade de reinvestimento dos dividendos e ela já usa isso a seu favor, atraindo mais investidores por mais dividendos. Ainda falando de Itaú, é importante a gente fazer um resgate à história, alguns momentos críticos que o banco enfrentou. Nós vivemos num período de crise. Os bancos começaram a divulgar resultados. No momento em que eu gravo essa aula para vocês, o Banco Santander acabou de divulgar o resultado no meio da crise do Covid. Havia uma expectativa muito grande de que os resultados das instituições financeiras fossem muito ruins, mas o Banco Santander foi o primeiro banco a divulgar resultados e mostrar um lucro maior do que a expectativa do mercado, maior do que o primeiro trimestre de 2019, que é a comparação com o primeiro trimestre de 2020. Então, isso mostra como algumas empresas conseguem ser resilientes e terem bons resultados, mesmo em períodos de crise. O Itaú tem esse histórico. Né? Então, eu trago para vocês aqui uma notícia da revista Exame, né? Lá de 30 de abril de 2018, 2 anos atrás, quando falava que a pior recessão da história do Brasil teve um lado bom para 3 famílias mais ricas do país. São as famílias que controlam o banco. Né? A notícia fala de como o banco conseguiu crescer lucros ao longo do tempo. Para quem não lembra, até o ano 2018, né, se a gente voltar um pouco antes, nós passamos por um período extremamente conturbado no Brasil. A final de 2015, as commodities as principais commodities brasileiras negociadas no mercado internacional estavam com valores muito baixos, né, petróleo, o próprio minério de ferro. O Brasil passava por um problema enorme político, risco político extremamente alto, confiança muito baixa. E o país enfrentou um impeachment lá entre 2015 e 2016. Tudo isso acabou com a confiança, trouxe uma crise enorme interna para o Brasil e foi, então, solucionada ou contornada, melhor dizendo, pelo Banco Itaú, mostrando aí crescimento. Então, isso mostra como empresas sólidas e pagadoras de dividendos, muitas vezes elas saem bem mesmo em períodos de crise. Tá? Então, falando um pouco sobre os dividendos que são distribuídos pela empresa, quanto
quanto as empresas distribuem de lucros, né? Então, como é que eu vou saber quanto a empresa distribui? Existe um consenso ou até uma impressão equivocada de que toda empresa tem que distribuir pelo menos 25% de lucro, né? Esse consenso, essa expectativa, ela não é verdadeira. Isso provém de uma má interpretação da Lei 6.404, que exigiu isso de empresas lá em 1976, de empresas que já tinham capital aberto, e de empresas que não queriam, que não tinham a definição do dividendo mínimo obrigatório nos seus estatutos. Esse padrão, ou esse parâmetro, ele acabou sendo referência para muitas empresas, mas a gente tem várias que distribuem mais do que isso e outras que distribuem menos. Por exemplo, o Banco Itaú tem o seu dividendo mínimo em 25%. Já o Banco Bradesco é 30%. A gente tem outras empresas que têm até dividendos obrigatórios menores. A Magazine Luiza, por exemplo, o dividendo mínimo obrigatório é de 15%. E a gente tem a Universo Online, ou a UOL, que hoje não tem mais ações negociadas na Bolsa, mas a UOL foi um caso que tinha o dividendo mínimo obrigatório sendo 1% dos seus lucros ajustados. Então, esse é um exemplo clássico que a gente tem. E aqui eu trago um trecho da política de dividendos do Banco Itaú, onde o banco define lá, com base na Lei 6.404, o seu dividendo mínimo obrigatório como sendo não inferior a 25%. Como nós vamos ver, eu vou mostrar a vocês, o banco distribui hoje bem mais do que esses 25%. Então, esse é o mínimo que o banco deve distribuir, mas obviamente ele tem distribuído mais. Bom, então, na estratégia de dividendos, a gente vai buscar empresas pagadoras de dividendos que têm menor variação nos lucros e os preços de suas ações. Tá? A gente, consequentemente, tem uma relação muito forte entre lucro e preço. Então, como a empresa ela tem menor variação nos lucros, normalmente também os preços dela variam menos. Tá? Então, normalmente, essas empresas são empresas maduras em setores mais sólidos e considerados como sendo investimentos conservadores. Tá? Então, as vantagens dessa estratégia, em mercado de alta, ou no chamado bull market, a gente tem ganho com a valorização da ação, a gente tem o recebimento dos dividendos e ainda a gente tem a possibilidade de recebimento de aluguel de ações. Então, quando os mercados estão extremamente em alta, muitos investidores começam a apostar contra as ações que estão subindo. E aí eles começam a vender as ações sem tê-las, né, que é a operação chamada de short. Eles shorteiam as ações. Como eles não têm, eles alugam de quem tem. Então, por exemplo, se nós temos ações do Itaú para longo prazo e o investidor lá está apostando na queda, ele vai ficar vendendo a ação e nos pagando aluguel, um rendimento mais que nós podemos ter. E em mercado de baixa, não há ganho com valorização, mas o recebimento de dividendos, mas também a possibilidade de aluguel, quando o mercado tem queda, também a possibilidade de recebimento de aluguel, ainda podem ser reinvestidos aí comprando ações mais baratas. Por isso que a renda ela é passiva, né? Chamada de renda passiva. Tá? Então, dividendo é lucro. Tá? Se eu quero escolher uma empresa sólida para investimento por dividendos, eu preciso primeiro olhar para o lucro. Não podemos olhar só para os dividendos. Tá? A empresa ela pode conduzir os seus dividendos durante algum tempo, tá? Seja utilizando reservas que ela já tinha ou distribuindo mais dividendos do que o que ela pode. Tem dois casos clássicos e que ocorreram no mercado brasileiro, que foram os casos da CEMIG e da Oi. Nos anos de 2013 e 2014, a CEMIG distribuiu dividendos muito além da média histórica que ela distribuía. Não esqueçamos que a CEMIG é controlada pelo Estado e que naquele ano era um ano pré-eleição. Então, o Estado precisava de dinheiro para poder promover obras para que os políticos que lá estavam se reelegessem ou elegessem os seus. E a Oi também foi uma empresa historicamente com influência política, que foi extremamente mal administrada e ela chegou ao absurdo de tomar empréstimo para pagar dividendos. Hoje, nós vemos as empresas, a CEMIG ela conseguiu se reorganizar, mas a Oi ela ainda está em recuperação judicial extremamente arrasada. Né? Então, lucros crescentes são bons. Então, para que a gente
identifica a chamada vaca leiteira, a gente vai precisar utilizar, primeiro, critérios sólidos e confiáveis para a seleção das empresas, tá? Então, existe uma série desses critérios. Como eu falei, infelizmente a gente não vai conseguir detalhar todos eles nesse curto espaço de tempo, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades para fazer isso com detalhe. A gente vai utilizar informações confiáveis, tá? De preferência informações oficiais, evitar, por exemplo, apostar em expectativas, especulação ou informações não oficiais. A gente tem que assegurar que a empresa tem um sólido histórico de lucros. Bom, dividendo é lucro. Se a empresa não tem lucro, ela não vai ter dividendo. E evitar as chamadas armadilhas dos dividendos, tá? Como dividendos aí não recorrentes, ou até mesmo dividendos muito altos de forma pontual. No Brasil também há uma série desses casos. E esse dividend yield? Dividend yield é o rendimento do dividendo, ou seja, é quanto nós recebemos em dividendo em relação ao valor que nós pagamos para ter a ação. Tá? Então, esse dividend yield ele pode ser calculado de forma passada. A gente pode calcular o dividend yield esperado. Eu posso criar a expectativa do dividendo que eu vou esperar, que eu vou receber em 2020, por exemplo, e calcular o dividend yield esperado com base no preço da ação que eu pago hoje. E ainda a gente pode ter a figura do dividendo trimestral ou anual, dependendo de como a empresa distribui aí os seus lucros. Eu tenho dois exemplos aqui do que a gente pode chamar de armadilha dos dividendos, tá? Que são empresas que tiveram forte variação dos preços de suas ações e o seu dividend yield cresceu porque o preço caiu, não porque o dividendo aumentou, não porque o lucro aumentou. Nesse caso, eu trago o caso da Valid. A linha azul é a linha que representa o dividendo por ação da Valid, tá? Ou seja, aquele dividendo que é distribuído ao acionista, a linha preta é a linha do preço da ação da companhia. Então, observem que a linha azul reta, tá? Essa linhazinha azul reta aqui é o dividend yield, tá? Ele cresce profundamente no ano de 2019, não porque houve uma grande variação do dividendo da empresa, mas sim porque o preço da ação da empresa sofreu forte pressão ao longo desse período. Outro caso é o caso da Cielo. Tá? Então, mais uma vez, a gente tem aqui a variação do preço da Cielo na linha azul clara. A gente tem a linha azul a mais quadrada, a linha azul escura, como sendo a variação do dividendo da empresa, tá? E a linha preta variando aqui, tá? Como sendo a variação do seu dividend yield. Então, observem que a gente chega a um momento em que o preço da ação é baixo, tá? O dividendo da empresa começa a crescer, o dividend yield também cresce. E você pode se questionar, poxa, mas dividendo crescendo não é bom? Sim, é bom. O problema é que olha o que acontece logo em seguida com os dividendos da empresa. Os dividendos despencam junto com o dividend yield. Por quê? A Cielo ela enfrentou uma mudança drástica no setor que ela atua, que é o setor de adquirência, né? O setor de maquininha de cartão de crédito. Uma abertura do setor e a empresa perdeu muito mercado, a empresa teve que reduzir muito as suas margens de lucro para poder competir. Quando a empresa fez isso, ela acabou perdendo lucro. Então, o preço caiu antecipadamente, no mercado antecipa, o preço caiu antes que o lucro fosse divulgado, porque o mercado já tinha expectativa de que o lucro fosse cair. Então, isso fez com que o dividend yield da empresa fosse profundamente afetado. Então, aqui a gente teve a figura da armadilha do dividendo, ou seja, a armadilha do dividend yield. É você comprar uma empresa que tem aparentemente um dividend yield muito alto, mas que por trás do dividend yield muito alto ela tem um grande problema. Então, quem entrou aqui nessa posição teve grandes perdas a posteriori. Bom, se nós compararmos, então, o rendimento dos dividendos com os principais instrumentos de renda fixa no Brasil, nós vamos ver que só em 2019 os rendimentos dos dividendos foram maiores
do que todos os outros tipos de investimento. Então, se nós olharmos aqui o rendimento do Divo 11, que é aquele ETF do índice de ações pagadoras de dividendos, o retorno no ano 2019 foi 44%. O retorno do Ibovespa, do BOVA11, foi de algo em torno de 31%, enquanto Selic e CDI renderam um pouco menos que 6%, o dólar rendeu 4% ao longo do ano de 2019, a poupança 4,26% e a inflação foi 4,31%. E aí, mais uma vez, a gente tem inflação sendo maior do que o rendimento da poupança. A poupança, novamente, em 2019, teve rendimento negativo, rendimento real negativo. E se nós comparássemos uma ação com esses tipos de investimentos? Então, vejam, a Itaúsa, ela divulga um relatório, um boletim mensal, onde ela detalha a variação desses rendimentos. Então, por exemplo, se nós considerarmos aqui a Itaúsa com o reinvestimento dos dividendos, que é a primeira linha, que é essa linha aqui, nós temos que o retorno nos últimos 10 anos, o retorno médio, foi de 14,2%. Se o investidor não tiver reinvestido o dividendo, ele tiver utilizado o dividendo para qualquer outra finalidade, o rendimento é de 8,1%. O rendimento médio anual do Ibovespa nos últimos 10 anos foi de 5,4%, do CDI 9,8% e do dólar 8,8%. Então, vejam, investir em ações de empresas sólidas, pagadoras de dividendos ao longo dos anos, tem se mostrado uma estratégia extremamente vencedora. Ao longo do tempo, os retornos são extremamente positivos. Então, relacionando esse aspecto, por exemplo, o caso da Cielo, que é uma empresa que perdeu muita margem de lucro, o caso da Itaúsa, que é uma empresa extremamente sólida, que é a controladora do Itaú, então ela é quase um espelho do Itaú, a gente precisa ter esse cuidado para que olhar para os dividendos não nos pareça uma armadilha, ou nos levem a perder dinheiro. Então, por que investir em algumas dessas empresas pagadoras de dividendos pode ser uma armadilha? Bom, o primeiro ponto o objetivo da estratégia é ter renda passiva e previsível. Então, a gente tem que olhar para empresas que sejam sólidas. Falta de previsibilidade é um péssimo negócio. A gente precisa evitar. Quais são as armadilhas mais comuns que a gente pode citar quando falamos de investimento por dividendos? Primeiro, empresa com dividendo muito alto. Acabei de mostrar para vocês o exemplo da Itaúsa. A empresa com um dividendo muito alto. Eu citei o caso da Ser Educacional, que pagou 250 milhões de reais no ano de 2019 como dividendo extraordinário. Esse dividendo foi pontual, ele não se repetiu ou nem vai se repetir todos os anos. Empresa por setores que passam por mudança. Tá? Então, a Cielo pode ser um exemplo disso também. Tá? O setor abriu competitividade e a empresa vai perder margem. A empresa com problema de governança ou gestão, essa empresa tem problema de governança, as ações dela podem se desvalorizar muito rápido. No Brasil, a gente tem o caso da Smiles, que a Gol tentou fechar o capital da empresa, depois que a Múltiplos teve seu capital fechado pela TAM, e a empresa ficou numa briga, a Múltiplos tentando resistir, a Smiles tentando resistir, a Smiles, que é controlada pela Gol. Então, isso fez com que a empresa perdesse muito valor do mercado. E a gente tem vários outros casos no Brasil, Qualicorp, a gente tem o caso da Eternit, por aí vai. Então, é importante ter cuidado com governança e utilizar apenas o modelo de Gordon. O modelo de Gordon, um modelo simples, em que a gente divide o dividendo pelo valor da ação, tá? Ou o dividendo por um custo de capital para se encontrar o valor da ação. Tá? É preciso ter muito cuidado, porque esse modelo ele acaba sendo bem enganoso. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Por meio do modelo de desconto de dividendos. Eu vou mostrar para vocês como funciona o modelo de desconto de dividendos. Por que usar, então, o modelo de desconto de dividendos? Porque esse modelo, ele calcula o valor intrínseco da ação, ou o que a gente pode chamar de preço-alvo, tá? Como habitualmente as empresas de análise chamam, a partir dos dividendos esperados. Para quem usa esses modelos? Para empresas maduras, tá? Então aquelas que têm mais tempo de mercado, que já são empresas mais grandes, que demandam um menor recurso para investimento,
para empresas que pagam dividendos próximos aos fluxos de caixa livre, ou aquelas que têm distribuição de dividendo em maior volume, tá? Então, quanto mais próximo ao lucro, melhor. Então, empresas que distribuem 80% a 70% dos seus lucros, a partir deste ponto é um bom momento, até empresa que distribui 100%, e para empresas que são difíceis de se estimar fluxo de caixa do acionista, para utilizar os outros modelos de fluxo de caixa, os outros modelos de desconto de fluxo de caixa. Então, por exemplo, bancos é um setor em que é bastante difícil estimar custo de dívida, tá? Que é bastante difícil estimar o montante de passivo oneroso, então o modelo de desconto de dividendos é bem adequado para esse setor. O que esse modelo faz, né? Bom, fundamentalmente a gente vai ter os fluxos de caixa ao longo do tempo, tá? Então, se vocês olharem aqui, a gente vai ter fluxos de caixa ao longo de um determinado período, tá? A gente vai ter que trazer todos esses fluxos de caixa para o valor presente. Eu espero receber o dividendo no final de 2020, 2021, 2022, assim sucessivamente. Como é que eu somo tudo isso aqui ao valor presente? Eu preciso descontar por uma taxa de desconto, tá? Então, se esse valor que eu encontro é igual ao preço que está no mercado, eu assumo que a empresa está bem precificada. Se eu encontro aqui R$10 de valor intrínseco da ação, de preço justo, e a ação é negociada por R$10 na bolsa, então ela está bem precificada, ela não me dá chance ou oportunidade de compra. Se o valor que eu encontrar, o valor intrínseco da ação, é menor do que o preço lá no mercado, tá? Então eu vejo que essa empresa está cara. Ou seja, estão pagando mais do que a empresa vale. E pelo contrário, se o valor que eu encontro é maior do que o preço que está lá no mercado, então a empresa estaria descontada. Então eu teria aí uma oportunidade de investimento nessa empresa. Então, olhando para o modelo de desconto de dividendos, nós podemos traduzir esses inputs utilizando esta equação, que é a equação fundamental. A gente não vai detalhar os inputs, o principal fundamento desta nossa aula é sabermos o que é a estratégia de investimento por dividendos e como a gente pode fazer essa análise. Para que a gente faça isso de forma muito assertiva, a gente precisaria aqui de um curso dedicado apenas a isso. Então, a gente tem os dividendos como elemento 1, que são os fluxos de caixa, trazidos a valor presente por 1 mais K, que é o custo de capital. Então, qual é o custo de capital que nós podemos ter, né? Quanto é que eu exijo de retorno mínimo para eu poder definir o valor dessa empresa? O chamado valor terminal. Ora, eu vou estimar os fluxos de caixa em um determinado período. Mas esse período não é para sempre. Uma hora esse período tem que terminar. Eu preciso estimar um valor terminal. Por exemplo, é como se eu comprasse a ação do Itaú agora, permanecesse com ela por 10 anos e ao final de 10 anos eu dissesse, não, agora eu quero vender a ação do Itaú. Por quanto eu conseguiria vender a ação daqui a 10 anos. Então, fundamentalmente, essa é a essência do modelo de desconto de dividendos. Então, nós vamos ter o valor da empresa, tá, que vai ter como fundamento os dividendos que vão ser recebidos ao longo do tempo. Tá? Então, esses dividendos eles crescem a uma determinada taxa de crescimento. A gente pode usar a taxa de crescimento dos lucros, a taxa histórica, por exemplo. O custo de capital que a gente vai utilizar para trazer tudo isso a valor presente, tá? Vai ser uma taxa livre de risco, por exemplo, a taxa Selic, tá? Mais o beta de risco da ação vezes o prêmio de risco, ou seja, qual é o quanto de risco o Banco Itaú, por exemplo, tem a mais que a média do mercado. Então, fundamentalmente, essa é a essência desse modelo, em que nós vamos capturar esses inputs, levar para uma equação e estimar o valor. Ok? E aí eu vou trazer para vocês um exemplo prático de uma avaliação do Banco Itaú para que a gente finalize essa aula colocando em prática parte de tudo aquilo que a gente viu agora no começo. Tá? Então, vejam, nós precisaríamos aqui de uma aula para cada input desse para que nós cheguemos a esse valor intrínseco da ação. Óbvio, o que nós vamos fazer aqui é uma discussão mais pontual. Tá? O modelo de desconto de fluxos de caixa, o modelo de desconto de dividendos, ele é um modelo no qual a gente traz uma série de entradas ou inputs, como custo de capital, dividendo a receber, entre outros. E esses inputs, eles são transformados
em um valor intrínseco ou em um preço justo da ação. Eu costumo dizer que o mais difícil do processo de avaliação por fundamentos não é operacionalizar a planilha, não é colocar os valores, é encontrar os valores. Definir taxa de crescimento é muito importante. Determinar o período de observação ao longo do período que a gente vai estimar o valor. Identificar qual é a taxa de desconto, custo de capital que a gente vai utilizar para poder trazer esse valor a valor presente. Então, esses elementos, eles precisam ser minuciosamente avaliados e estimados. Por mais que o modelo de avaliação de empresas por fluxo de caixa seja numérico, tá? Ele é extremamente subjetivo. Tá? Isso não quer dizer que ele não é confiável. Pelo contrário, a subjetividade ela existe exatamente para dar confiança, para que nós possamos ter a certeza do que está sendo colocado naquele modelo. Então, a discussão de tudo isso, a gente infelizmente não vai poder fazer aqui, mas a gente vai verificar como operacionalizar. Então, vindo aqui para a planilha, observe, essa planilha de informações eu peguei direto da página do Banco Itaú. Então, se vocês visitarem a página de relações com investidores lá do Banco Itaú, então a gente vai ter lá na página do Banco Itaú, no site de relações com investidores, ações e dividendos, tá? E aí lá embaixo vocês vão ter o histórico de remuneração pago aos acionistas. Então, vocês conseguem pegar aqui todo o histórico do que foi pago, que é essa planilha que eu lhes apresento aqui, tá? Na planilha, eles ainda não atualizaram aqui a linha de 2019, tá? Vocês têm aqui ó, o ano, o lucro líquido recorrente do banco, tá? Observe como ele cresce ao longo do tempo, né, de baixo para cima, o lucro líquido de dividendos, total de líquido de dividendos pagos, a proporção que o banco pagou e aqui a gente tem algumas recompras de ações. E eu quero chamar a atenção para vocês para isso aqui. Observe como a política de distribuição de dividendos do banco mudou. O banco começou a distribuir em 33%, ele distribui em média de 30% dos seus lucros. Em 2017, ele mudou a política para 45%, e a partir de, em 2016, ele mudou a política para 45%, e a partir de 2017, ele passou a distribuir a maior parte dos seus lucros. Em 2017, ele distribuiu ali 70%, 18%, 87%, e em 2019 foi novamente ali em torno de 80%. Bom, então, como é que a gente consegue avaliar isso? Então, veja, eu trouxe para cá o período, tá? Os lucros, e aqui eu peguei a variação de crescimento ano a ano. Então, eu tenho, por exemplo, do ano 2019 para o ano 2010, tá? Eu tenho aqui 1 dividido pelo outro menos 1, que é a fórmula de crescimento, 24 vezes 14% de crescimento. E aí eu faço isso para todos os anos. Aqui eu calculo, então, a média, que é a média de crescimento aritmética, e eu calculo também a média de crescimento geométrica, que é a minha CAGR, tá, que eu posso utilizar para o cálculo de crescimento dos lucros, 9,39%. Aqui eu calculo o crescimento dos dividendos. Observe que é bem maior. Por que eu não posso utilizar o crescimento dos dividendos para minhas projeções? Porque o banco mudou sua política de distribuição de dividendos, né? Observem ela aqui de lado, né? Eu mostrei ela para vocês. Então, considerar isso aqui como política de crescimento, o banco ele não tem espaço para aumentar mais uma vez cerca de 100% do percentual que ele distribui de lucros, né? Então, veja, de 30 para 45 ele aumentou em 45%, né? Ou seja, de 30 a gente soma 15, chegamos a 45, depois ele aumentou a 70 e 87. Então, essa informação é informação enganosa. Então, o que eu faço? Eu peguei aqui o dividendo pago por ação, que informa também, nos últimos anos. Destaquei em azul aqui os 3 últimos anos que o banco mudou a sua política de dividendos e calculei a taxa de crescimento desses 3 últimos anos, que foi 9,71. Muito próximo à taxa de crescimento dos lucros. Tá? Bom, com isso, eu estimei aqui o crescimento do lucro do Banco Itaú. Peguei 2019 o total de dividendos pagos por ação já foi 2,80, e aí eu projeto com base na taxa de 9,39% de crescimento, que é a taxa de crescimento dos lucros, e aí eu vou
fazendo essa mesma projeção cada ano nos próximos 10 anos, até 2029, quando o dividendo esperado é de R$ 6,88. Aqui ao lado, eu fiz um pequeno gráfico fazendo essa projeção. Então, em azul, são os dividendos já realizados, e em laranja, são os dividendos esperados, a projeção de dividendo esperado. Ok? Bom, então eu tenho os fluxos de caixa, que são os dividendos que eu espero. Eu calculei, então, qual é o beta de risco da ação do Banco Itaú. Para isso, eu peguei a ação Itubi 4, que é a preferencial mais líquida. A fórmula de cálculo do beta, vocês conseguem facilmente, pesquisem no próprio site do TC, a gente tem muito material lá no TC School falando sobre todos esses parâmetros, vocês conseguem facilmente a fórmula de cálculo do beta. E tem uma série de outras bases de dados, algumas pagas, outras gratuitas, que oferecem um beta da empresa já calculado. Então, por exemplo, aqui nessa imagem eu já trago o beta, eu peguei uma dessas bases de dados. Tá? Aqui eu calculei o beta para os últimos 5 anos, peguei lá todos os preços desde janeiro de 2015 até 2019 da ação Itubi 4 e peguei também a pontuação do Ibovespa. E aí eu calculo o retorno diário de cada uma dessas variáveis, tanto do Itubi quanto do Ibovespa, e aqui eu faço uma regressão linear, tá? A função está anotada aqui em cima para vocês, tá igual proj.lin, tá? Que é essa função aqui. Eu estou projetando a variação de uma em relação à variação da outra. Então, eu pego o retorno do Ibovespa contra o retorno da ação Itubi 4. E aí eu encontro que a inclinação dessas retas é de 1,16. Isso é a minha variável de risco. Com isso em mãos, eu calculo, então, qual é o custo de capital do acionista. Tá? Ou seja, eu tenho aqui o retorno do Ibovespa ao longo dos últimos anos, então está tudo aqui. Eu tenho de 2010 para cá, certo? Então, o retorno geométrico foi de aproximadamente 14%. Fórmula do CAPM, né? Mais uma vez, no TC School vocês encontram material falando sobre o CAPM, e assim como em várias outras fontes de material didático, não é muito difícil de vocês compreenderem. E aí eu estimo aqui, eu pego a taxa Selic prevista em 2019, está prevista para o final dos próximos anos, né, para o final de 2023, com base no relatório Focus. Eu pego a projeção do IPCA, tá, também. Aqui eu tenho o Tesouro IPCA mais o prêmio do Tesouro IPCA 2022, que eu estou considerando como uma taxa livre de risco, que é aquele retorno que eu teria no título público sem expor risco. Tá? Então, somando os dois, eu chego a 6,96. O meu retorno ali médio do Ibovespa, o retorno médio nos últimos anos de Ibovespa foi de 14%, e o beta 1,16%. Bom, aqui eu chego ao meu carré, o custo capital próprio, de 15,23%. Então, feito isso, eu consigo agora finalizar o valuation do Banco Itaú pelo modelo de desconto de dividendos. Para cá eu trouxe o dividendo por ação de 2019, que é a minha referência, eu vou projetar aquele que eu espero para 2020. Eu tenho a taxa de crescimento no período de alto crescimento, que é de 1 a 10 anos, que é quando o banco vai crescer fortemente a essa margem de 9,39%. Eu tenho a expectativa de que cresça lucros nessa média, o banco tem mostrado isso historicamente. Eu tenho lá para a minha perpetuidade um crescimento do PIB, então a expectativa de crescimento do PIB do Brasil para 2022 é de 2,5%. E o custo de capital, que eu acabei de mostrar para vocês, de 15,23%. Bem, então eu vou projetar o dividendo ao longo dos próximos 10 anos. Tá? Então, se nós olharmos aqui, eu tenho o de 2019 foi 2,80, que é o ano zero. E aí eu tenho, no ano 1, o de 2019 mais o dividendo, mais o crescimento do dividendo, desculpa, de 9,39, e assim sucessivamente. Ou seja, ele vai crescendo 9,39 até 2022.
2029. Tá? Lá em 2030, ele vai crescer a taxa de 2,5%. A perpetuidade é quando eu considero que a empresa vai crescer ao infinito essa taxa. Por isso que ela é menor, 2,5%. Bom, com base nisso, eu calculo, então, o valor terminal aqui da empresa, ou o valor na perpetuidade, e depois eu trago tudo isso em valor presente. Eu desconto por 1, mais o custo capital elevado à quantidade de períodos. Então, eu trago a um período para trás o dividendo de 2020, o dividendo de 2021 eu trago para trás 2 períodos, o de 2003 eu trago para trás 3 períodos e assim sucessivamente. Então, todos esses valores aqui são os meus valores presentes. Qual é o valor da ação, ou preço-alvo da ação? É o somatório de todos esses valores. Então, com base nesta projeção, partindo do dividendo de 2,80 que o banco pagou em 2019, dividendo anual, né? O somatório no ano foi 2,80. Tendo um crescimento esperado de 9,39%, um custo de capital de 15,23%, o valor justo do preço da ação seria R$ 34,24. R$ 34,74. O preço da ação ontem, tá? Estou gravando para vocês hoje, o preço da ação ontem, no dia 27 de abril, foi R$ 21,57. Há, com base nessa expectativa, tá? Uma oportunidade de valorização da ação de R$ 61%, tendo como base o preço-alvo estimado com base nesse nosso modelo. Tá? Aqui embaixo ainda detalhe como é que esses R$ 34,00 estão compostos. Eu tenho 61% desse valor composto pelos dividendos dos próximos 10 anos e 38%, aproximadamente 40%, representado pelo valor residual lá no final do 10º ano. Então, é como se, ao longo dos próximos 10 anos, eu tivesse 60% do valor pago na ação recuperado por meio dos dividendos recebidos e lá no final do 10º ano, eu decidisse vender a ação. Então, qual é o valor terminal? Por quanto eu venderia lá? Lá, o valor seria algo em torno de R$ 55,00, lá, valor futuro, conforme matemática financeira, trazendo esse valor futuro para o valor presente, esse valor hoje seria algo equivalente a R$ 13,43. Ok, pessoal? Então, esse é o pequeno resumo do que eu queria trazer para vocês sobre a estratégia de investimento por dividendos. Como eu falei, foi um pouco corrido, porque eu tentei resumir, tem muita coisa para a gente discutir dentro desse contexto. A estratégia de investimento por dividendos, ou dividend investing, é um mundo, tá? Tem muita coisa aí dentro. A gente tem investidores como Luiz Barsi, como Luiz Alves, como Luiz Parisotto, que são os bilionários brasileiros que utilizam essa estratégia, que veem no dividendo a renda passiva é importante para poder financiar a própria compra de novas ações. Então, a gente teria muita coisa para discutir, que provavelmente a gente vai discutir isso em uma outra oportunidade. Então, espero que a gente possa se encontrar novamente, vocês façam um bom proveito aí desse material, dessa nossa conversa ao longo desse tempo. Então, bons investimentos e nos vemos em breve. Até mais.